Graças e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pelo dia, pela oportunidade de ter vivido de alguma forma ligado a Ti, Pai. Em alguns momentos a gente não consegue ter a plenitude porque por vezes nossa mente acaba se desviando para outras coisas, né? E é justamente essas outras coisas que acabam trazendo tristeza ao nosso coração. Mas muito obrigado por ainda assim nos permitir a ter momentos contigo com Tua Palavra. A nossa meditação hoje, dia 1º de setembro de 2025, iniciando um novo mês, né? A gente espera poder concluir nossa série de devocionais. Está em Salmos 89 e o versículo que a gente vai trabalhar é o 32. Nele diz assim: Então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoites. Nós temos aqui um cenário em que o salmista, o interessante, o objeto desses salmos é que o salmista ele inicia trazendo várias lembranças, né? Primeiro das bondades do Senhor. Ele traz que a bondade do Senhor, né? Ela é boa, logo no versículo 1 diz assim: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Ele diz que a benignidade, a bondade do Senhor, ela é perpétua, né? E o Senhor, ele vai trazer que Deus, aqui no caso, ele mantém a sua fidelidade. E ele vai trazer essa fidelidade representada na figura de um dos principais personagens ali da Bíblia, que é Davi. Ele no versículo 3 ele diz assim: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. E a partir do momento dessa jura, do que o Senhor define como centro do propósito dele para com Davi e para com Israel. E esse reconhecimento é interessante, e o salmista traz essa, vamos dizer assim, essa gratidão, porque ele coloca que a fidelidade do Senhor ela é tão esplêndida, ela é tão diferenciada que ele chega a afirmar ou perguntar uma pergunta que não há uma resposta que possa ser dada. Ele diz assim: quem no céu pode se igualar ao Senhor? Ou seja, e que Deus, ele deve ser em extremo tremendo na Assembleia dos Santos, ou seja, ele deve ser valorado, ele deve ser amado, ele deve ser louvado, ele deve ser reverenciado. Ele traz então que a fidelidade do Senhor é o centro do seu propósito para com o homem, para com e aí ele vai passar também por uma série de manifestações, né? Ele vai trazer de poder de Deus. Ele chega a dizer: Senhor dos exércitos, quem é forte como tu, né? E ainda assim ele retoma o conceito de fidelidade. Aí ele vai dizer assim: tu dominas o mar, tu quebrataste a Raabe como se fora ferida à morte, essa Raabe quase como se fosse aquele Leviatã, algo semelhante, como uma fera, né? Ele diz que os céus e a terra pertencem a ele, diz que ele fundou o mundo, né? E a plenitude. Ele diz que o braço do Senhor é poderoso. Ele diz que o seu trono ele é baseado na justiça e no juízo. E ele fala também que o interessante de tudo isso, ele fala que o Senhor é a defesa e o Santo Israel é o nosso rei. No meio de tudo isso, ele trazendo a figura de Davi, dizendo que Davi foi ungido, ele fala que Davi, ele tem uma proposta que Davi, ele, vamos dizer assim, reinará perpetuamente, ou seja, de geração em geração. Mas essa figura de Davi reinar perpetuamente, porque Davi ele é tido como uma figura de Cristo, né? Ele é tido como, vamos dizer assim, um personagem que representa o próprio Cristo. Então, todas as vezes que ele traz esses tipos de versículos, né, como por exemplo, nós temos no versículo 4, o versículo 29 e o versículo 36, por exemplo, são versículos que sempre falam sobre a descendência de Davi, ou a descendência, ele ocupará o trono. Isso que a gente pode configurar que isso se representa, ou seja, se materializa no próprio Cristo. E ele traz então que os inimigos de Israel, eles ficariam perante a face. Mas o que a gente vai ver, segundo aquilo que nós estamos trazendo, mas ele vai trazer vamos dizer assim, uma ressalva em tudo isso. Ele vai dizer que apesar dele conservar a descendência de Davi, apesar do Senhor estar ao lado de Israel, mas quando Israel, ou os seus filhos, conforme está escrito lá no versículo 30, ele diz assim: se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, aí ele continua: se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, a gente cai dentro do nosso versículo base, o versículo de, vamos dizer assim, direcionamental. Ou seja, é um Deus que promete estar junto com o povo de Israel, é um Deus que promete guardar Davi dos seus inimigos, é um Deus que promete que a perversidade, que o inimigo não importunará, conforme está escrito no versículo 22, o inimigo não importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. Mas ele traz essa ressalva: é importante que os filhos de Israel, é importante que o seu povo, ele se mantenha dentro do que a lei estabelece, dentro do juízo de Deus está ali. E aí o Senhor, ele garante que o conserto com aquilo que ele fez com Davi,
ele não quebrará, porque ele diz o seguinte, o interessante, nos lembrando, aquilo lembra quando é falado sobre o pai que diz assim, Deus não para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, que está lá em Levítico, né? Lá em Levítico não, perdão, lá em Números 19, eu acho que é número 19, aqui no versículo 34 a gente vê algo semelhante, porque ele diz assim, não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios, ou seja, uma coisa que a gente pode confiar em Deus é isso, o que ele diz que ele vai fazer, ele vai fazer, mas, como tem sempre mais, aí a partir do versículo 38 ali, a gente vai ver que o povo, ele começa a aborrecer o Senhor, né? E a partir daí, ele vai, vamos dizer assim, permitindo, né? Ele vai permitindo que o povo de Israel ele se torne vergonha para os povos ali, para os povos ali ao seu redor, fazendo com que, por exemplo, a força dos adversários, né? Ela, vamos dizer assim, se sobreponha sobre Israel. Lembrar-se, não é quebrar o concerto que ele fez com Davi, é aplicar a justiça daquilo que ele já havia estabelecido para aqueles que são desobedientes à palavra do Senhor. E então, a partir desse momento, então Israel se torna, por exemplo, um povo fácil, né? Um povo fácil, porque a mão do Senhor, ele utilizando terceiros, utilizando nações inimigas, usando povos inimigos, ele acaba, vamos dizer assim, sendo a mão do Senhor sobre o povo de Israel, e não a força do inimigo sobre o povo de Israel. E a partir dessa mudança de cenário, que é importante a gente dizer, não há. O Senhor, como ele próprio tinha estabelecido ali no versículo 34, que diz assim que o sair dos lábios dele seria feito, não há uma quebra daquilo que Deus determina, mas há uma garantia que a desobediência de Israel merecia a ação de justiça, o juízo de Deus, a ira de Deus. E aí, no versículo 49, que leva o salmista a questionar, Senhor, onde estão as tuas antigas benignidades que juraste a Davi pela tua verdade? Elas estão disponíveis, mas desde que o povo andasse exatamente naquilo que o Senhor havia definido, instruído o seu povo. E no final de tudo isso, após toda essa sequência que Israel, ainda assim que Israel vem sofrendo as ações, vem sofrendo a coação e passando de forma vergonhosa diante de seus inimigos, o salmista no versículo 52, ele finaliza o salmo dizendo assim, bendito seja o Senhor para sempre, amém, amém. E aqui com esses salmos, a gente considera, ou pelo menos os estudiosos dizem que isso aqui vamos dizer assim, é a terceira parte dos salmos ali que se encerra. E, em resumo, meu irmão, é importante que você lembre, a gente consegue perceber que a nossa fé ela sempre deverá nos conduzir à fidelidade do Senhor e à obediência. Fé sem obediência, ela não se sustenta. E a obediência, vamos dizer assim, seria ali uma manifestação inequívoca do movimento da nossa fé em Deus. E sem obedecer a Deus, meu irmão, certamente a gente vai estar brincando de servir ao Senhor e no final a gente não vai gozar das promessas, mas certamente receberemos o juízo. Fica na graça de Deus, que o Senhor te proteja a tua família e tua casa. Senhor nos cuide, meu filho.